A evolução da armadura medieval. Malha, couro e placa. A armadura medieval oferece uma fascinante visão do pensamento e da sociedade medieval. Ao explorar a evolução da armadura ao longo do tempo, somos capazes de compreender as mudanças históricas de larga escala que ocorreram nesse período. Por mais de 1000 anos, a cota de malha dominou os campos de batalha, sendo utilizada pelos líderes como um símbolo metálico de seu poder. No entanto, durante a Alta Idade Média, testemunhamos uma explosão de novos estilos e tipos de armaduras experimentais, impulsionados pelo crescente poder dos reinos em ascensão. Foi nesse contexto que a armadura de placas emergiu como a grande vencedora, inaugurando uma era de maestria no ofício do armeiro. A evolução da armadura medieval foi resultado de uma complexa mistura de inovação tecnológica, mudanças sociais e transformações simbólicas. Sua história revela as tendências profundas e sutis que permearam a sociedade medieval. Ao estudar a armadura medieval, somos imersos em um mundo intrigante que vai além de sua função básica de proteção física. Ela é um reflexo do poder, da mentalidade e das transformações da sociedade medieval. A armadura é um testemunho vivo das habilidades técnicas, dos avanços militares e dos valores simbólicos que moldaram essa época fascinante da história. Cada peça de armadura conta sua própria história, revelando a expertise dos artesãos, os avanços na arte da guerra e os ideais e aspirações daqueles que a usavam. Ao mergulharmos na análise da armadura medieval, abrimos uma janela para o passado, permitindo-nos apreciar e compreender melhor essa era rica em nuances. Através de seu estudo, desvendamos os segredos de uma sociedade em constante evolução, revelando um mundo de beleza estética, habilidades técnicas e ideais que transcendem o tempo. A armadura medieval. A era da cota de malha. A cota de malha teve origem na Europa Central durante a Idade do Ferro, no primeiro milênio antes de Cristo, sendo uma invenção habilidosa dos ferreiros celtas. Inicialmente feita de bronze e posteriormente de ferro, essa armadura chamou a atenção dos romanos republicanos quando se depararam com os celtas usando-a no século III a.C. Os romanos, como era típico de um grande império, prontamente adotaram a ideia, difundindo o padrão romano da cota de malha por toda a Europa. Essa versão consistia em fileiras alternadas de argolas redondas de arame e argolas planas estampadas, visando otimizar a produção. Embora inicialmente utilizada pelas tropas auxiliares, também conhecidas como foederati, que eram tropas não romanas, a cota de malha também passou a ser empregada pela cavalaria. Ao contrário da armadura de placas romana, que exigia uma produção em massa nas oficinas imperiais compostas por escravos, a cota de malha podia ser fabricada em menor escala por um armeiro e alguns aprendizes. Com o contínuo crescimento do Império Romano, os governadores militares romanos passaram a contar cada vez mais com foederati ou bárbaros ou como suas tropas principais para manter a segurança nas regiões fronteiriças. Como resultado, a cota de malha acabou substituindo quase completamente as armaduras de placas no final do Império Romano. Essa mudança refletiu tanto a eficiência quanto a praticidade da cota de malha, que se adaptou melhor às necessidades e aos recursos disponíveis na época. Malha e status. A evolução das armaduras medievais. Com o declínio do Império Romano, as antigas redes de comércio que permitiam a produção das renomadas armaduras de placas romanas foram substituídas por uma fabricação mais localizada de cota de malha para as elites feudais iniciais. No entanto, o estilo romano, caracterizado pela alternância de anéis redondos e planos, continuou a prevalecer. As cotas de malha pós-romanas, embora possivelmente produzidas além da influência romana, ainda carregavam influências estilísticas desse período. Nas sociedades fragmentadas do período pós-romano, as armaduras de metal representavam um investimento significativo de tempo, esforço e riqueza material em comunidades que dependiam principalmente da agricultura para sobreviver. Cada minerador, metalúrgico, ferreiro e aprendiz representavam uma mão de obra que poderia estar trabalhando nos campos. Portanto, possuir uma cota de malha era um sinal de grande riqueza e prestígio. Somente os senhores mais abastados podiam equipar seus servos com essa luxuosa proteção. Registros da corte de Carlos Magno, 800 a 828 d.C., ilustram isso maravilhosamente. As proclamações do primeiro Sacro Imperador Romano proibiam a venda de cotas de malha finas para estrangeiros, e os registros de herança mostram que as cotas de malha frequentemente eram passadas de geração em geração. Consequentemente, a maioria dos soldados no início da Idade Média era equipada com tecidos locais resistentes, geralmente feitos de linho e lã, e portavam um escudo de madeira, a forma mais acessível e eficaz de proteção, que cobria do quadril ao pescoço.
Mesmo os soldados comuns provavelmente usavam capacetes, que, durante a maior parte do início do período medieval na Europa, seguiam o padrão Spangeniel, capacete segmentado ou uma calota craniana com tiras de ferro, com ou sem uma simples proteção nasal projetada. Essa evolução das armaduras reflete a mudança nas dinâmicas sociais e econômicas da época. À medida que as estruturas políticas se descentralizavam e a agricultura se tornava o principal sustento, a posse de uma cota de malha se tornou um símbolo de status e poder. No entanto, para a maioria dos soldados, a proteção oferecida por tecidos resistentes e escudos de madeira era mais acessível e prática. Essa diversidade de armaduras e equipamentos reflete a complexidade das sociedades medievais e a variedade de recursos disponíveis para diferentes classes e categorias de guerreiros. A Guerra Medieval atinge a sua maioridade. A Guerra Medieval atinge a sua maioridade durante a Alta Era Medieval, por volta de 1000 a 1250 d.C. Nesse período, houve uma transformação significativa na disponibilidade e utilização das armaduras de metal. À medida que ocorriam a conquista normanda da Inglaterra e as primeiras cruzadas, observamos o surgimento de grandes estados unificados, algo que não era visto desde o colapso do Império Romano. Além disso, houve um considerável crescimento populacional, permitindo a formação de exércitos muito maiores e o desenvolvimento da especialização industrial necessária para a produção em larga escala de armaduras. Um exemplo notável desse avanço é a expansão da armadura de cota de malha. Inicialmente, eram usados apenas birni de mangas curtas e cintura, porém, durante a Alta Era Medieval, desenvolveu-se a cota de malha de corpo inteiro, que protegia o usuário dos joelhos até os pulsos. A tapeçaria de Bayeux é uma clara evidência desse progresso, retratando um grande número de tropas normandas e saxãs vestindo cotas de malha completas. Estimativas históricas modernas sugerem que até 20.000 homens participaram da Batalha de Hastings em 1066 d.C. Embora a maioria dos soldados provavelmente estivesse equipada apenas com roupas resistentes e escudos de madeira, o número de combatentes usando armaduras de metal eficazes em um campo de batalha era significativo, provavelmente alcançando algumas centenas ou poucos milhares, em vez de dezenas. Assim, a Alta Era Medieval marcou uma mudança importante na disponibilidade e uso das armaduras de metal. O aumento do tamanho dos exércitos e a capacidade de produção industrial contribuíram para a expansão da cota de malha, proporcionando uma maior proteção aos combatentes. Embora o uso de armaduras de metal eficazes ainda fosse uma minoria em relação ao número total de soldados, tornou-se cada vez mais comum nos campos de batalha da época. A armadura nas cruzadas. Durante o período dos Cruzados, de 1099 a 1291, houve avanços significativos na armadura de cota de malha. A cota de malha de comprimento total foi aprimorada com a inclusão de uma touca, capuz, chalces, perneiras, sabatons, coberturas para os pés, e mitões, manoplas de luva, todos feitos de malha. Os cavaleiros passaram a adotar o uso frequente do grande elmo, um capacete de aço em forma de barril, que era utilizado sobre camadas de cota de malha, estofamento e uma calota craniana de metal. Essa combinação proporcionava uma excelente defesa, embora fosse extremamente desconfortável. Durante sua estadia na Terra Santa, os cavaleiros ocidentais também adotaram roupas locais para se protegerem do calor, utilizando tecidos leves e fluidos sobre suas armaduras. Ao retornarem para o Ocidente, essa prática de usar um casaco brilhante com o brasão pessoal, conhecido como o surcote, deu início a uma nova moda. Nesse período, a armadura de cota de malha alcançou seu auge em termos de desenvolvimento, com a adição de acessórios e adaptação às condições climáticas da Terra Santa. Essas inovações proporcionaram uma melhor proteção aos cavaleiros e também introduziram elementos estéticos, como o uso de brasões personalizados. A crise da cota de malha e a ascensão da armadura ou transitória. A crise da cota de malha e a ascensão da armadura ou transitória marcaram o final da Alta Idade Média, impulsionadas por dois principais fatores: a vulnerabilidade cada vez maior da cota de malha e os avanços na produção de ferro. Durante a Alta Idade Média, surgiram armas poderosas que representavam uma ameaça significativa para a cota de malha. Bestas capazes de lançar flechas pesadas e perfurantes, martelos de guerra com pontas de picareta e lanças manejadas por cavaleiros com estribos firmes podiam perfurar, esmagar e romper a proteção oferecida por essa armadura tradicional. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento da tecnologia do alto forno proporcionou um acesso sem precedentes a quantidades maiores de ferro e aço de qualidade mais consistente. Embora os altos fornos já estivessem em uso na China desde o primeiro milênio antes de Cristo, sua introdução no norte e centro
centro da Europa no século XIII, em locais como Nia Lapita na Suécia e Dostel na Suíça, marcou uma mudança significativa na produção de metais ferrosos. Esse avanço tecnológico criou as condições para o uso generalizado do aço em armas, ferramentas e armaduras no final da Idade Média. Essa conjunção de eventos levou à necessidade de encontrar alternativas à cota de malha e impulsionou a experimentação de novas formas de armadura. A armadura ou transitória surgiu nesse contexto, com o objetivo de oferecer maior proteção contra as armas ofensivas cada vez mais letais. Essa nova geração de armaduras incorporava placas de metal, como placas de peitoral e grevas, combinadas com elementos remanescentes da cota de malha, proporcionando uma proteção mais eficaz e adaptada às demandas do campo de batalha em constante evolução. Assim, a crise da cota de malha e o desenvolvimento da armadura ou transitória representaram um ponto de virada na história da proteção pessoal, impulsionado pelas demandas militares e pelas inovações na produção de ferro e aço. Essas mudanças sinalizaram o início de uma nova era para a armadura medieval, preparando o terreno para as futuras evoluções que caracterizariam o período da armadura completa. As armaduras no campo de batalha de Visby. Por volta do início do século XIII, armeiros, cavaleiros e soldados começaram a explorar alternativas à tradicional cota de malha. Essas tentativas, tanto sistemáticas quanto experimentais, foram realizadas de forma ad hoc e são conhecidas pelos historiadores como armaduras de transição, representando um período de experimentação entre a supremacia da cota de malha e a ascensão da armadura de placas. Uma dessas alternativas foi o casaco de placas, composto por placas de metal costuradas ou coladas no forro da sobrecota colorida do cavaleiro. Esse precursor da jaqueta blindada de brigantina, usada no final da Idade Média, ganhou destaque na Batalha de Visby, ocorrida em 1361, na ilha sueca de Gotland. Nesse conflito, um exército dinamarquês bem equipado massacrou uma força local composta por fazendeiros de Gotland. Os soldados dinamarqueses mortos foram rapidamente enterrados em solo pantanoso, ainda vestindo suas sofisticadas armaduras medievais. As descobertas arqueológicas no campo de batalha de Visby são algumas das mais bem preservadas desse período de transição das armaduras. Elas revelaram o uso de camadas de placas sobre a cota de malha com anéis redondos, bem como os primeiros exemplos de cota de malha mais eficiente, feita com anéis de aço estampados. Portanto, as armaduras de transição representaram um marco importante na evolução das armaduras medievais, sendo uma fase experimental entre a cota de malha e a armadura de placas. As descobertas arqueológicas em Visby fornecem informações valiosas sobre esse período de transição e as inovações tecnológicas na produção de armaduras. As armaduras de malha de tala. A malha de tala é um exemplo de armadura medieval de transição. Essa forma de proteção era obtida ao reforçar tecidos resistentes ou roupas de couro com barras de aço, também conhecidas como otalas. Há um intenso debate em torno da armadura de tala Valsgard, que parece ser um dos primeiros conjuntos de armadura de tala, datado do século VII d.C. No entanto, temos certeza de que a malha de tala começou a ser utilizada a partir do século XIII d.C. Um exemplo de representação histórica dessa armadura pode ser observado em um detalhe de uma representação da crucificação do início do século XV, encontrada na Gemäldegalerie em Berlim. A imagem retrata um cavaleiro com um chapéu azul utilizando braçadeiras de couro com talas, assim como rebraços de armadura para antebraços e braços. No entanto, foi somente a partir dessa época que o couro começou a ser amplamente utilizado em batalhas, ao contrário do que filmes e programas de TV inspirados no início da Idade Média retratam. Isso ocorria porque o couro medieval era geralmente propenso a rachaduras e deterioração, o que o tornava difícil de ser consertado e utilizado como uma armadura resistente. Portanto, o couro era quase sempre utilizado apenas para funções secundárias, como cintos, laços, bainhas de armas e calçados. A armadura de placa domina. No final do século XIV, testemunhamos um notável ressurgimento na produção em larga escala das armaduras de placas medievais, algo que não ocorria desde o Império Romano. Esse fato revela muito sobre o grau de interconexão das redes comerciais necessárias para a fabricação desse tipo de armadura, bem como sobre os aspectos socioeconômicos da época. A confecção das armaduras de placas não se dava inicialmente como trajes completos. Embora as informações específicas sobre o processo de encomenda, produção e entrega dessas armaduras sejam escassas, parece que os armeiros começaram fabricando peitorais e capacetes mais simples, conhecidos como armadura negra. Essas peças,
Produzidas em grande escala e sem acabamento polido, podiam ser adquiridas prontas até mesmo pelos habitantes mais abastados das cidades. Além disso, os armeiros também atendiam encomendas individuais para a criação de peças de armadura mais elaboradas destinadas à aristocracia. Dessa forma, percebemos que o renascimento da produção das armaduras de placas no final do século XIV exigiu uma estrutura comercial complexa e interligada. Esse processo envolveu a produção em larga escala de armaduras mais simples, acessíveis à população em geral, além da criação de peças personalizadas para a elite aristocrática. Tal retomada da produção de armaduras de placas foi impulsionada pelo desenvolvimento da divisão do trabalho, pelo crescimento urbano e pela presença de estados fortes e estáveis. Esse ressurgimento não apenas demonstra o avanço técnico e a demanda crescente por proteção pessoal, mas também reflete o desenvolvimento de uma economia mais complexa e especializada. A produção em larga escala das armaduras de placas e sua distribuição em uma ampla rede de comércio são evidências concretas do intercâmbio econômico entre regiões distantes e da capacidade dos estados da época em garantir a segurança do comércio em longas distâncias. Esse fenômeno é um exemplo marcante da interdependência das sociedades medievais e do impacto da evolução econômica e política na produção de bens essenciais, como as armaduras de placas. A armadura vira moda. A cultura da armadura durante o final da Era Medieval também demonstrou uma mudança na mentalidade da aristocracia europeia em relação às suas vestimentas de guerra. Além de serem elementos de proteção, as armaduras se tornaram uma forma de expressão de status e estilo. Os cavaleiros abandonaram suas sobrecotas coloridas em favor de armaduras belamente projetadas e trabalhadas. Um exemplo notável desse desenvolvimento foi o estilo italiano de armadura de placas, caracterizado por grandes extensões de placas polidas, conhecidas como obrancas, que apresentavam formas curvas e arredondadas. Essa abordagem visava desviar os golpes do corpo e proporcionar maior proteção em torneios e batalhas. Por outro lado, a armadura gótica, marcada por ângulos afiados e técnicas de ocaneluras, era reconhecida por sua silhueta de cintura estreita e resistência a impactos. Durante esse período, as famílias nobres estavam conectadas por meio de redes transnacionais e correspondências regulares. Essa interconexão permitiu a disseminação de ideias e influências na moda das armaduras, resultando em diferentes escolas ou estilos de armaduras medievais em toda a Europa. Embora as tendências de moda e estilo sempre tenham sido debatidas intensamente, as armaduras do final da Era Medieval não eram apenas modas passageiras. Elas representavam filosofias de design elaboradas por habilidosos armeiros, combinando beleza estética com funcionalidade protetora. Essa transformação na cultura das armaduras refletiu tanto a evolução estética quanto as necessidades práticas dos cavaleiros da época. A armadura não era apenas uma vestimenta de guerra, mas também uma forma de expressar poder, prestígio e identidade entre a aristocracia europeia. A revolucionária armadura de placas. O impacto da armadura de placas na guerra foi revolucionário, introduzindo um novo paradigma nos campos de batalha. As elites montadas, altamente protegidas por essa armadura, tornaram-se quase invencíveis, desafiando as armas comuns da infantaria, como espadas e lanças, que se mostravam ineficazes contra um cavaleiro completamente blindado. Embora números superiores pudessem subjugar um cavaleiro solitário através da força bruta, derrubando-o do cavalo e atacando seus pontos fracos com facas, nem sempre essa estratégia era viável. Essa situação impulsionou uma nova onda de inovação na guerra. Espadas se tornaram mais estreitas e longas, assemelhando-se a agulhas gigantes, usadas para buscar vulnerabilidades na armadura, ou se tornaram enormes, como a Zweihander alemã, capazes de desferir golpes contundentes em adversários blindados até que se rendessem. Armas especializadas contra armaduras, como a alabarda, foram desenvolvidas para equipar soldados contra cavaleiros bem protegidos, com um gancho para derrubar o cavalo e uma lança para perfurar a armadura. Por volta do século XVI, armeiros começaram a produzir em massa as chamadas armaduras de munição, que eram meia-armaduras articuladas, mais acessíveis e eficazes para a infantaria, podendo ser rapidamente equipadas para formar uma milícia urbana ou uma companhia de mercenários. Além disso, o advento das armas de fogo, que eventualmente tornariam as armaduras medievais baseadas em placas obsoletas, começou a ser amplamente adotado a partir do século XV. Assim, a introdução da armadura de placas no campo de batalha provocou uma série de mudanças e inovações na guerra, desde o aprimoramento das armas de ataque até o desenvolvimento de armas especializadas para enfrentar cavaleiros blindados. O avanço da tecnologia militar e a disseminação das armas de fogo acabaram por tornar as armaduras medievais cada vez menos eficazes, culminando em uma transformação
transformação significativa nas táticas e estratégias militares. A armadura medieval. Jogos e torneios com cavaleiros. É irônico que, durante o apogeu do Renascimento, a armadura de placas estivesse atingindo seu auge em termos de elaboração artística, ao passo que seu uso prático no campo de batalha estava se tornando obsoleto. As táticas de cavalaria leve e a crescente presença de armas de pólvora significavam que os cavaleiros pesadamente blindados, com suas reluzentes armaduras, estavam se tornando cada vez mais anacrônicos. Eles representavam um retorno a um passado feudal imaginário de cavalheirismo e honra no campo de batalha. Grande parte do que consideramos como armadura medieval foi desenvolvido no final da Era Medieval tardia, quando os aristocratas buscavam construir sua reputação nos torneios usando armaduras espetaculares, porém totalmente impraticáveis para o uso militar real. Alguns exemplos de armaduras de placas do século XVI mostram tentativas de adaptação para proteção contra balas, com camadas extras e placas mais espessas intercambiáveis. No entanto, essas modificações se mostraram inúteis no decorrer do tempo. Ao longo do século XVII, as armaduras de placas se tornaram quase exclusivamente cerimoniais, sendo que as tropas leves abandonaram seu uso praticamente por completo, e os peitorais foram mantidos apenas por um pequeno número de unidades de cavalaria leve. A era da armadura medieval estava chegando ao fim. Dessa forma, podemos observar que, durante o Renascimento, houve uma contradição entre o aprimoramento artístico e estético da armadura de placas e sua obsolescência no campo de batalha. As mudanças nas táticas militares e o avanço das armas de fogo tornaram as armaduras pesadas cada vez menos viáveis. Essa transição marcou o fim de uma era e o surgimento de novas formas de combate e proteção nos campos de batalha. Assim, podemos refletir sobre as transformações históricas que moldaram o desenvolvimento e o declínio da armadura medieval. Você já conhecia alguma dessas armaduras e suas aplicabilidades? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixa de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo.